Capítulo 16. Depois do trabalho, voltei a seguir Kate até o parque. Naturalmente, o amante estava esperando no mesmo lugar onde haviam se encontrado da última vez. Os dois se beijavam e se agarravam feito adolescentes. Kate olhou na minha direção e por um segundo achei que tinha me visto, mas não me viu. Ela só tinha olhos para ele. Dessa vez, tentei vê-lo melhor, mas não consegui ver o rosto direito, embora alguma coisa em seu porte me fosse familiar. Eu tinha a sensação de já tê-lo visto antes em algum lugar. Eles caminhavam em direção a Camden e entraram num bar, o Rose End Grove, que parecia um tanto decadente. Esperei no café em frente. Cerca de 1 hora depois, os dois saíram. Kate não parava de se esfregar nele, beijando-o. Os dois se beijaram por algum tempo na rua. Eu observava, meu estômago se revirando, queimando de ódio. Até que ela se despediu e eles se afastaram. Kate começou a andar. O sujeito se virou e seguiu na direção oposta. Não segui Kate, mas fui atrás dele. O sujeito ficou esperando num ponto de ônibus. Fiquei atrás dele. Olhava para suas costas e para os seus ombros. Me imaginava dando empurrão nele, jogando-o em frente do ônibus. Mas não fiz isso. Ele entrou no ônibus e eu também. Achei que ia direto para casa, mas não. Ele fez 2 baldeações. Eu segui a certa distância. Ele foi para o West End, onde desapareceu num depósito durante meia hora. Depois, outra viagem em um outro ônibus. Fiz algumas ligações, falando em voz baixa e dando risadas com frequência. Eu me perguntava se estaria falando com Kate. Me sentia cada vez mais frustrado e desanimado. Mas eu também era teimoso e me recusava a desistir. Até que, por fim, ele foi para casa, depois de saltar do ônibus e entrar numa rua tranquila e arborizada. Continuava falando ao celular, e eu o segui, mantendo distância. A rua estava deserta. Se ele se virasse, iria me ver, mas não o fez. Passei por uma casa com um jardim de pedras e suculentas. Agi sem pensar. Parecia que meu corpo se movia por conta própria. Meu braço passou por cima do muro baixo e pegou uma pedra no jardim. Senti o peso dela nas minhas mãos. Minhas mãos sabiam o que fazer. Tinha decidido matá-lo. Abri o crânio daquele canalha filha da puta. Entrei na onda, em transe, completamente transtornado, me esgueirando atrás dele, conquistando o terreno silenciosamente, me aproximando. Não demorou e estava bem perto. Ergui a pedra, me preparando para baixá-la com toda a força. Ia derrubá-lo no chão e esmagar o seu crânio. Estava muito perto. Se ele não estivesse mais falando ao celular, teria me ouvido. Agora, ergui a pedra e, logo atrás de mim à esquerda, a porta de uma casa foi aberta. De repente, um burburinho de conversa. Obrigados e até logo, em voz alta, pessoas saindo da casa. Fiquei paralisado. À minha frente, o amante de Kate parou e olhou na direção do barulho. Eu me escondi atrás de uma árvore. Ele não me viu. Voltou a caminhar, mas eu não o segui. A interrupção tinha acabado com o meu desvaneio. A pedra caiu da minha mão e bateu no chão. Fiquei observando atrás da árvore. Ele caminhou até a entrada de uma casa, destrancou o portão e entrou. Ele caminhou até a entrada de uma casa, destrancou a porta e entrou. Segundos depois, a luz da cozinha foi acesa. Ele estava de pé, de perfil, um pouco afastado da janela. Da rua, dava para ver apenas a metade do cômodo. Ele falava com alguém que eu não conseguia ver. Enquanto conversavam, ele abriu uma garrafa de vinho. Os dois se sentaram para comer. Então, pude ver de relance a sua companhia. Era uma mulher. Seria sua esposa? Não dava para vê-la muito bem. Ele a abraçou e a beijou. Então, eu não era o único que estava sendo traído. Ele tinha voltado para casa depois
depois de beijar a minha esposa e comeu a refeição com esta mulher que havia preparado para ele, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que não podia deixar por isso mesmo. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Apesar das minhas fantasias homicida, eu não era um assassino. Não podia matá-lo. Teria que pensar em algo mais inteligente. Capítulo 17. Eu pretendia resolver as coisas com Alicia logo cedo de manhã. Ia obrigá-la a reconhecer que tinha mentido sobre o assassinato de Gabriel e forçá-la a encarar a verdade. Infelizmente, não tive a oportunidade de fazer nada disso. Yuri esperava por mim na recepção. Theo, eu preciso falar com você. O que foi? Olhei melhor para ele. O rosto parecia ter envelhecido da noite para o dia, como se estivesse encolhido, pálido e sem energia. Algo ruim tinha acontecido. Houve um acidente. Alicia... Ela tomou uma overdose. O quê? Ela? Yuri fez que não com a cabeça. Ela está viva, mas... Graças a Deus. Mas está em coma. Não parece nada bem. Onde ela está? Yuri me conduziu por uma série de corredores trancados, até a ala de cuidados intensivos. Alice estava num quarto particular, ligada a uma máquina de eletrocardiograma e um ventilador pulmonar. Seus olhos estavam fechados. Krisha estava no quarto com outra médica. Ele parecia pálido, com contraste com a médica da emergência, que estava bastante bronzeada. Evidentemente, tinha acabado de voltar das férias, mas não parecia nada revigorada. Parecia exausta. Como ela está? Perguntei. A médica balançou a cabeça. Nada bem. Tivemos que colocá-la em coma induzido. Ela teve uma parada respiratória. O que ela tomou? Algum opioide. Provavelmente hidrocodona. Yuri fez que sim. Tinha um vidro de comprimidos vazio na mesa do quarto dela. Quem encontrou Alicia? Eu, respondeu ele. Ela estava no chão, perto da cama. Parecia que não estava respirando. Na hora, achei que estava morta. E como ela pode ter conseguido os comprimidos? Yuri olhou para Krisha, que deu de ombros. Todo mundo sabe que o tráfico rola solto pelos corredores. E Elif é a fornecedora, comentei. Krisha concordou. Sim, também acho. Indira entrou. Parecia à beira das lágrimas. Ficou ao lado de Alicia, observando-a por um instante. Isso vai ter um efeito péssimo nas outras. Os pacientes sempre regridem meses quando uma coisa assim acontece. Ela se sentou, pegou a mão de Alicia e a acariciou. Eu observava o ventilador pulmonar subindo e descendo. Houve um momento de silêncio. A culpa é minha, falei. Indira acenou negativamente com a cabeça. A culpa não é sua, Theo. Eu devia ter cuidado melhor dela. Você fez o melhor possível. Você conseguiu ajudar a Alicia, o que ninguém tinha conseguido. Alguém já contou a Diomedes? Krisha balançou a cabeça. Ainda não descobrimos onde ele está. Tentaram o celular? E o telefone da casa dele também. Tentei algumas vezes. Yuri franziu a testa. Mas eu vi o professor Diomedes mais cedo. Ele estava aqui. Estava? Sim, hoje cedo. Ele estava na outra ponta do corredor e parecia com pressa. Pelo menos, acho que era ele. Estranho. Bom, ele deve ter ido para casa. Tente de novo, por favor. Yuri assentiu. Estava com um ar meio distante, confuso e perdido. Parecia ter reagido muito mal à situação. Fiquei com pena dele. O pager de Krisha tocou, assustando-o, e ele logo saiu do quarto, seguido por Yuri e a médica. Hesitando, Indira disse em voz baixa. Gostaria de ficar um momento sozinha com Alicia? Fiz que sim, sem coragem de falar. Indira se levantou e apertou o meu ombro por um segundo. Então se retirou. Alicia e eu ficamos sozinhos. Eu me sentei ao lado da cama. Peguei o braço dela. Havia um catéter no dorso da mão.
Segurei-a com delicadeza, acariciando a palma e o punho. Passava um dedo em seu pulso, sentindo as veias sobre a pele, as cicatrizes salientes das tentativas de suicídio. Então era isso. Ia acabar assim. Alice em silêncio outra vez. E agora, o silêncio duraria para sempre. Eu me perguntava o que Diomedes diria. Conseguiria imaginar o que Christian diria a ele? Daria um jeito de botar a culpa em mim, dizendo que as emoções que provoquei na terapia foram demais para Alicia? Que ela recorreu à hidrocondona para se acalmar e se medicar? A overdose podia ter sido acidental, diria Diomedes, mas o comportamento de Alice era suicida. E pronto. Mas não era só isso. Uma coisa passou despercebida. Algo significativo. Algo que ninguém havia notado. Nem mesmo Yuri, ao encontrar Alice inconsciente perto da cama. Sim, havia um vidro de comprimidos vazio na mesa e 2 deles no chão. De modo que, naturalmente, se presumiu que ela havia tomado uma overdose. Mas ali, sob o meu dedo, no punho de Alicia, havia contusões de uma pequena marca que contava uma história muito diferente. Uma picada na veia, um minúsculo furo deixado por uma agulha hipodérmica, revelando a verdade. Alicia não engoliu um vidro de comprimidos num gesto suicida. O que houve foi que injetaram nela uma dose cavalar de morfina. Não foi uma overdose, mas sim uma tentativa de assassinato. Capítulo 18. Diomedes apareceu meia hora depois. Estivera numa reunião com a fundação, explicou. E depois ficou preso no metrô, por causa de um defeito na sinalização. Pediu a Yuri que fosse me buscar. Yuri me encontrou na minha sala. O professor Diomedes chegou. Ele está com Stephanie. Estão esperando você. Obrigado, já vou. Fui para a sala de Diomedes, esperando o pior. Seria necessário encontrar um bode expiatório? Eu já tinha visto isso acontecer em Broadmoor, em casos de suicídio. O membro da equipe que fosse mais próximo da vítima era responsabilizado, fosse terapeuta, médico ou enfermeiro. A essa altura, Stephanie, sem dúvida, já estava pedindo a minha cabeça. Bati a porta e entrei. Stephanie e Diomedes estavam de pé, cada um de um lado da mesa. A julgar pela tensão naquele silêncio, eu havia interrompido uma discussão. Diomedes falou primeiro. Estava claramente agitado e gesticulando muito. Uma coisa terrível, terrível mesmo. E não poderia ter acontecido em pior momento. Agora, a Fundação tem a desculpa perfeita para fechar isso aqui. Não acho que a Fundação seja a principal preocupação. Interveio Stephanie. A segurança das pacientes vem em primeiro lugar. A gente precisa descobrir o que aconteceu exatamente. E se virou para mim. Indira disse que você suspeita que Elif esteja traficando drogas. Foi assim que Alicia conseguiu a hidrocondona? Hesitei. Bem, não tenho nenhuma prova. Ouvi algumas enfermeiras falando disso. Mas, na verdade, tem outra coisa que vocês precisam saber. Stephanie me interrompeu, meneando a cabeça. Nós sabemos o que aconteceu. Não foi Elif. Não? Christian estava passando por um acaso pelo posto de enfermagem e viu que o armário de remédios tinha sido deixado aberto. Não havia ninguém no local. Yuri tinha deixado o armário destrancado. Qualquer um poderia ter entrado, pegado o que quisesse. E Christian viu Alicia rondando por lá. Na hora, ficou se perguntando o que ela estava fazendo. E agora está explicado. Que bom que Christian estava lá e viu tudo isso. Eu falava num tom sarcástico, mas Stephanie preferiu se fazer de desentendida. Mas não é só Christian que tem notado o descuido de Yuri. Muitas vezes eu percebo que ele é desleixado, demais com a segurança. Muito amiguinho dos pacientes, muito preocupado em ser popular. Até me surpreende que uma coisa dessas não tenha acontecido antes.
Entendo. E eu entendia mesmo. Agora entendia porque Stephanie estava sendo cordial comigo. Aparentemente, eu tinha livrado a minha cara. Ela havia escolhido Yuri como bode expiatório. Mas Yuri parece sempre tão cuidadoso, comentei, olhando para Diomedes e perguntando se ele interviria. Eu realmente não acho. Diomedes deu de ombros. Na minha opinião, é que Alicia sempre foi altamente suicida. Como sabemos, quando alguém quer morrer, por mais que se tente proteger, muitas vezes é impossível evitar. E não é essa a nossa função? Soltou Stephanie. Evitar isso? Não. Diomedes fez que não com a cabeça. Nossa função é contribuir para a cura deles. Mas não somos Deus. Não temos o poder sobre a vida e a morte. Alicia Berison queria morrer. Em algum momento ela ia conseguir. Ou pelo menos quase conseguiu. Hesitei. Era agora ou nunca. Não tenho tanta certeza assim, intervim. Não acho que tenha sido uma tentativa de suicídio. Você acha que foi um acidente? Não, não acho que tenha sido um acidente. Intrigado, Diomedes olhou para mim. O que você está querendo dizer, Theo? Qual é a alternativa? Bom, para começo de conversa, não acredito que Yuri tenha dado os remédios para Alice. O que significa que Christian se enganou? Não, Christian está mentindo. Diomedes e Stephanie me olharam chocados. E prossegui antes que conseguissem recobrar a palavra. Comentei rapidamente tudo o que havia lido no diário de Alicia, que Christian a havia atendido, em particular antes do assassinato de Gabriel, que ela era uma das várias pacientes particulares que ele atendia extraoficialmente, e que ele não só não tinha se apresentado para depor no julgamento como fingiria não conhecer a Alicia ao ser admitido no Globe. Não é uma surpresa que ele se mostrasse tão contrário a qualquer tentativa de fazer com que a Alicia voltasse a falar. Concluí. Se Alicia falasse, ela poderia expor quem ele era. Stephanie me encarava com os olhos vidrados. Mas o que você está querendo dizer? Você não pode estar sugerindo que... Sim, eu estou sugerindo isso mesmo. Não foi uma overdose. Foi uma tentativa de assassinato. Onde está o diário de Alicia? Perguntou Diomedes. Está com você? Acenei negativamente com a cabeça. Não, não está mais. Eu devolvi para ela. Deve estar no quarto dela. Então, vamos buscar. Diomedes se virou para Stephanie. Mas primeiro, acho que temos que chamar a polícia, não acha?